Oi, gente. Eu tô de volta aqui, né? Muito obrigada pela tua atenção, obrigada pelo teu carinho, obrigado pelas pessoas que estão mandando mensagens, que estão respondendo, que estão eh, comentando os vídeos. Obrigada também pelas pessoas que estão orando pela gente. Obrigado pelo tempo que você está usando para me ouvir, para me assistir. Muito obrigada e que Deus abençoe vocês grandemente, que Deus recompense vocês e que as palavras que eu falar aqui não sejam de mim mesmas, mas que elas venham do Espírito Santo direto para o teu coração e que você possa dar fruto de justiça para o reino de Deus, tá bom? Eu vou continuar falando sobre Provérbios 18, 20 e 21, que está falando sobre o poder da palavra. Antes de eu continuar, vamos orar. Seu querido Deus, muito obrigada por mais essa nova oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, mesmo à distância. Nós sabemos que no Espírito não existe distância. O Senhor está aqui comigo, o Senhor está com o meu ouvinte, o Senhor está com a nossa família. Não importa onde eles estiverem no mundo, eu creio que o Senhor está com cada um deles. Então nós oramos e pedimos a tua bênção, a tua proteção. Eu oro para que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração. O Senhor coloca um espírito excelente de sabedoria, de entendimento, de discernimento em nós, para que nós possamos ouvir e aceitar a tua palavra. Eu peço que o Senhor nos purifica, que o Senhor continue nos justificando através da pessoa de Jesus Cristo. Eu oro também pelas igrejas, pelos ministérios, pela nossa nação, pelos países do mundo. Eu oro por Israel e eu oro que o Senhor continue trabalhando no mundo e cumprindo a tua palavra e nos ajuda a cumprir o teu propósito nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu estava falando no outro vídeo com vocês sobre o poder da palavra. Eu estava falando que as palavras, elas podem dar vida ou elas podem trazer morte. Está lá escrito na Bíblia. E eu também falei para vocês sobre a gente vive no mundo espiritual. Nós não somos só humanos, nós vivemos no mundo que é espiritual. E o mundo espiritual, ele está, nós não vemos ele, mas ele está, ele existe, ele opera de dia e de noite. Então, quando se a gente está lidando com palavras negativas ou palavras de maldição, isso está acontecendo no mundo espiritual que ela reflete no mundo natural, no mundo humano. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Às vezes alguém falou uma palavra contra alguém e aquela pessoa ficou doente na carne dela. Ou a pessoa pode ouvir uma notícia que não foi boa e ela ficou ansiosa. Às vezes muitos problemas vão trazer depressão. Então, o corpo da gente, o físico da gente acaba sentindo, mas tudo começa no mundo espiritual. Então, quando eu falei isso para vocês, quando no outro vídeo, né, todos os problemas que a gente tem precisam ser levados e entregados para Deus. Porque se a gente não entrega para Deus, a gente vai carregar e aí vai ficar pesado demais para a gente carregar. É aí que as palavras da gente às vezes começam a ser palavras que não deveriam ser, palavras de morte. E tem pessoas que elas não precisam de problemas, elas não precisam de situações. Isso é basicamente quem que elas são. Elas gostam de falar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sei que em lugares diferentes no Brasil, nós temos jeitos diferentes de conversar. Mas eu não concordo com a gente chamar uma criança pequena de moleque. Vem aqui, moleque.
Porque moleque não é uma descrição para um filho que eu gostaria de ter, ou uma criança que eu gostaria de trabalhar. Não está trazendo bênção para aquela criança. Outra palavra também que a gente acostumou a falar muito é: esse menino é danado. Vem aqui, menino, você é muito danado. Gente, danado não é uma descrição boa para você chamar ninguém. Então, às vezes, as palavras da gente não é só quando a gente está com raiva, frustrado, chateado, decepcionado, é também quando a gente acostumou falar desse jeito, acostumou conversar desse jeito, e a gente nem sabe que a gente está amaldiçoando aquela pessoa. E eu falei também com vocês sobre o fato de, uma vez que as palavras saíram, não tem como elas voltarem. Eu dei o exemplo para vocês do travesseiro, e hoje eu vou dar um outro exemplo para vocês, tá bom? É uma outra história que eu vou contar para vocês. Eu adoro contar histórias, então vou contar a história para vocês. Gente, isso é real, tá? Isso é real, isso acontece. Eu já fiz isso e funciona, tá bom? Tinha essa família que tinha esse menino, toda vez que ele ficava chateado, ele falava muitas palavras duras, palavras que machucavam. E, de novo, eu vou falar para vocês. Eu conheço uma versão da história. Podem ser que tenha 245 milhões de versões por aí que você conhece. Mas eu vou te contar a minha, tá? Que a minha mãe me contou. Que a minha mãe era a melhor contadora de história nesse mundo. Então, toda vez que ele ficava chateado, ele falava muitas palavras que machucavam, mesmo que depois ele arrependesse. Então, o pai desse menino sempre falou com ele: olha, filho, você tem que tomar cuidado, você tem que controlar, controle próprio, e nunca resolvia. Um dia o pai teve uma ideia brilhante. O pai pegou um pedaço de madeira, colocou do lado de fora da casa e falou para o filho assim: filho, tem essa madeira, tá aqui, coloquei ela na parede e tem aqui pregos, vários pregos, um pacote enorme de pregos, e tem aqui um martelo. Toda vez que você ficar com vontade de falar alguma coisa, ao invés de você falar aquela palavra, né, que machuca, que tal, eu quero que você vá lá, pega um prego, bate o prego naquela madeira que eu coloquei. Quando você encher aquela madeira de prego e não tiver mais espaço, você vem e me fala. E assim foi. Só depois de não muito tempo, esse menino veio todo feliz. Papai, eu fiz isso, o que o senhor falou para eu fazer. Eu não falei nenhuma palavra ruim, mas eu coloquei todos esses pregos aqui. O pai dele falou assim: nossa, muito bem, então senta aqui que agora eu vou te explicar. O que eu quero que você faça agora é que você pega o martelo e tira todos esses pregos da madeira que você colocou. Aí ele falou: papai, é difícil. Ele falou: tenta. E ele tentou 1, não, 2, não, 3, não. Ele falou: papai, como que eu vou fazer isso? Ele falou assim: olha, tem um jeito. O pai dele foi lá, explicou para ele, colocou a madeira entre outra madeira, deixou um espaço vazio no meio. Depois de muito tempo, eles conseguiram tirar todos os pregos que foram colocados naquela madeira. Então o menino falou para o pai dele assim: a gente conseguiu. E o que o senhor está querendo me ensinar com isso? O pai dele falou para ele: filho, olha para a madeira. O que é que aconteceu com a madeira? Aí ele falou todo entusiasmado: papai, ela está cheia de buracos, ela está cheia... Não tem nenhum espaço que não tem nenhum buraco mais. Aí o pai dele falou: filho, assim são as palavras da gente. Toda vez que a gente fala uma palavra que não é boa, que não dá fruto bons, toda palavra que machuca, que fere, ela vai deixar uma abertura, uma ferida na pessoa que está ouvindo. Mesmo se você tentar trazer de volta, pegar de volta, mesmo se você arrepender, mesmo se você pedir perdão, aquela pessoa que ouviu aquelas palavras, elas nunca mais serão a mesma. Do mesmo jeito
que esse pedaço de madeira não é o mesmo desde quando eu te dei. Você pode consertar, você pode passar aqui alguma coisa por cima, você pode esconder os buracos, mas a gente sabe, dentro, bem no fundo, que essa madeira, pelo resto da vida dela, ela vai estar cheia de buracos. Aí o menino falou, agora eu entendi. Eu nunca mais vou falar palavras que vai machucar e ferir ninguém. Eu vou tentar me controlar por causa das pessoas que eu já feri até hoje. Gente, eu cresci escutando essa história e eu vou falar a verdade com vocês. Eu cometi tantos erros ao longo da minha vida e até hoje eu cometo. Muitas vezes com pessoas que eu amo. Não com as pessoas de fora muito. O meu problema mais é com as pessoas que eu amo, dentro da minha casa, a minha família. Então, gente, eu comecei a orar e pedir a Deus para me ajudar. E Deus colocou isso no meu coração. Eu também estou aprendendo com, né? Tem pessoas também que eu escuto, que me mentoram, que me ajudam, são meus mentores espirituais. E eu quero dizer para vocês que todas as palavras que nós falamos, ou que foram faladas contra nós, elas podem ser revertidas. A gente vai cancelar essas palavras e a gente vai colocá-las na cruz. Eu quero que você ora. Você não precisa fazer isso agora. Quando você estiver, você e Deus, você vai para o seu quarto, ou você fecha o seu olho no banheiro, na rua, no parque, onde que você estiver, que você tiver um tempo com Deus. Você vai orar e você vai falar, Deus, eu peço perdão por todas as vezes que eu fiquei chateado, que eu fiquei irritado, que eu fiquei bravo, que eu fiquei com muita raiva e às vezes até ódio no meu coração. Então a gente vai orar e vai falar com Deus. Querido Deus, eu peço perdão ao Senhor por todas as vezes que eu falei uma palavra contra mim, contra meus pais, meus irmãos, contra meus filhos, contra meu cônjuge, contra o meu colega, contra meus tios, contra meus primos, contra os meus chefes, contra a igreja, contra as autoridades do país, contra qualquer pessoa. Você vai confessar e você vai falar, Senhor, eu peço perdão ao Senhor, porque eu estava com raiva, eu estava com muita raiva, eu estava com ódio naquele momento. E eu falei essas palavras. Ou às vezes você estava cansado, você estava frustrado, você estava decepcionado, você estava sendo atacado, injustiçado. E você falou palavras. Então você vai arrepender. Você vai falar, Senhor, eu te peço perdão. Eu peço que o Senhor me perdoa e eu retiro todo o poder dessa palavra de maldição, palavras negativas que foram faladas contra a minha vida, a minha pessoa, a pessoa do meu marido, a pessoa do meu filho, do meu irmão, seja quem for, você dá nome. E você fala, eu retiro o poder dessa palavra, eu cancelo todo o efeito dessas palavras no nome de Jesus Cristo e pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus que está na minha vida, que foi o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Por esse poder eu retiro todo o poder dessas palavras que eu não deveria ter falado, mas eu falei, ou que foram faladas contra a minha vida, contra a minha família, a vida dos meus filhos, do meu pai, do meu irmão, da minha igreja, do meu país, seja quem for, eu retiro, eu cancelo no nome do Senhor Jesus. E eu coloco toda a maldição que vieram nessas palavras aos pés da cruz. Eu deposito aos pés da cruz que o efeito dessas palavras, dessas maldições, sejam enterradas com Jesus Cristo, porque elas já foram.
E a partir de agora, Senhor, eu levanto como Jesus ressuscitou dos mortos, eu me ressuscito agora e eu tomo posse dessa ressurreição. Eu tomo posse desse mesmo poder que ressuscitou Jesus, eu tomo posse na minha boca. E eu tomo posse de todas as bênçãos que pertencem a mim, pertencem à minha família. Eu tomo posse delas agora no nome de Jesus. E eu nunca mais vou falar uma palavra de maldição, palavra que não glorifica o Senhor, porque a minha boca pertence ao Senhor. A minha boca só vai falar frutos de justiça, palavras que vão dar vida e vida em abundância. Eu louvo ao Senhor, eu agradeço ao Senhor, eu exalto ao Senhor, porque o Senhor já me ouviu, o Senhor já me respondeu, o Senhor já me curou, o Senhor já me libertou. Não tem como eu pegar essas palavras de volta, mas tem como eu deixá-las na cruz. E eu pego de volta as bênçãos que o Senhor tem para mim, porque as bênçãos que o Senhor Deus tem para nós, gente, ninguém pode tirar. Ninguém. Nem nada. Às vezes, nós damos elas para os outros, nós mandamos as bênçãos embora, nós damos legalidade para o diabo tirá-las de nós, com a nossa dúvida, com o nosso medo, com a nossa incredulidade, com a nossa desobediência, com a nossa rebeldia, com a nossa falta de respeito à autoridade. Às vezes nós pegamos as bênçãos que Deus tem para nós e damos elas de graça. Mas a partir de hoje, a partir desse momento, todas as bênçãos que pertencem à tua vida, à tua família, bênçãos que deveriam ter vindo de gerações e não vieram, no nome de Jesus eu profetizo na sua vida. Elas vão estar, elas vão vir e elas vão ficar, porque você decidiu mudar as palavras que saem da tua boca. E que assim seja feito no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, que você seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até a próxima. E lembra de se inscrever, de compartilhar esse vídeo, para que não só você seja abençoado, mas que todas as pessoas da terra sejam abençoadas, no nome de Jesus. Amém? Com Deus. Beijo, gente. Fui!